lá, galera! Conforme combinamos em nosso encontro anterior, nós estávamos trabalhando com os termos da oração. Nós vimos aquele quarteto dos termos ligados ao verbo, né? O OD, objeto direto, o OI, objeto indireto, que são complementos de verbos transitivos, o adjunto adverbial, que acrescenta alguma circunstância ao verbo, e o AP, o agente da passiva, que é aquele termo que indica o ser que pratica ação na voz passiva. Agora, na sequência, nós vamos trabalhar o quarteto dos termos que não se ligam ao verbo do enunciado. Lembrem-se, eles aparecem em enunciados que têm verbo, porque eles são termos da oração, e a oração tem que ter verbo. Professora, você já falou isso 1000 vezes, e vou falar 1001, 1002, que é para você não se esquecer, porque essa informação é de fato importantíssima, tá? Termos da oração tem que ter um verbo no enunciado. Agora, o complemento nominal, CN, o adjunto nominal, o aposto e o predicativo, eles não se ligam ao verbo do enunciado, apesar de estarem em um enunciado com verbo. Eles se ligam aos nomes. O que são nomes, então? As demais classes de palavras. Sobretudo, o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Então, vamos falar de cada um deles comigo na telinha, então. Então, aqui só para relembrar, né, eu mostrei para vocês que esta aula vai falar, então, dos outros termos da oração, os ligados aos nomes e também o isolado, que observe que está no singular lá, ó. Aqui são termos ligados, né, no plural, então é mais de um. Aos nomes, porque os nomes também podem ser mais de um. Porque termo ligado ao verbo, nós vimos que o verbo é só um. Nome pode ser mais de um. Agora aqui já foi termo isolado no singular, porque é apenas um, né? É somente o vocativo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando do complemento nominal. Galera, complemento, o nome de estudo, se ele é complemento, então ele vai completar o sentido. Só que ele vai completar o sentido de quem? De um nome. Por isso, complemento nominal. Então, uma coisa que parece óbvia, mas não se esqueça. Nome é nome, verbo é verbo. O complemento nominal é frequentemente nas provas confundido com o objeto indireto. Por quê? Para que serve um objeto indireto? Para completar. Para que serve um complemento nominal? Para completar. A diferença é o termo ao qual eles se relacionam. É o termo que será por eles complementado. O objeto indireto complementa verbo. Já o complemento nominal, como o nome já diz, não complementa verbo, e sim um nome. Especialmente aqueles nomes que a gente comentou lá, né? Substantivo, adjetivo e advérbio. Então, muito cuidado. Agora, finalmente, eu vou fazer aquilo que eu prometi, a relação da setinha para você perceber. Então, comigo na tela, eu já vou começar lá de baixo. Ó, vou direto para atenção, depois eu volto nas frases de cima. Olha lá, pessoal, atenção. As pessoas necessitam de afeto. As pessoas têm necessidade de afeto. Mais uma vez aparecendo aqui pra gente aquele xizinho de versos, né? Quando eu preciso confrontar duas coisas. Observem que são duas frases parecidas. Parecidas não são iguais. Então, uma possível pegadinha aqui, uma prova. Olha só, na frase 1, eu tenho que classificar a função sintática da expressão de afeto. E na frase 2, eu tenho que dar a função sintática da mesma expressão de afeto. Tá vendo, pessoal? Como que a análise sintática, quem manda é o contexto, a expressão que eu tenho que analisar é a mesma, mas ela deixa de ser a mesma uma vez que os contextos não são os mesmos. Parecidos, mas não são iguais. A frase 1 era, as pessoas necessitam de afeto. A frase 2 mudou a estrutura. As pessoas têm necessidade de afeto. Então, você vai passar o marca-texto aqui, porque nas duas frases nós temos a mesma expressão de afeto, nas duas frases nós temos o mesmo sujeito, as pessoas. Mas você vai destacar, na frase 1, nós temos necessitam. E na frase 2, nós temos tem necessidade. Aqui está a diferença primordial, pessoal. Aqui é aquela questão tão prometida das setas. Na frase 1, então veja bem, você está na prova, você tem que analisar a expressão de afeto. É ela que você tem que analisar, mas você não vai deixar de considerar o contexto em hipótese alguma. Então, qual que é o macete? Você vai pegar a expressão que você tem que analisar e vai fazer a setinha para a expressão a qual ela se relaciona. É esse termo que recebe a seta que vai dizer para você como que você deve analisar o termo destacado. Olha só, as pessoas necessitam de afeto. Então, de afeto a alguém, ou no caso que as pessoas necessitam. A seta foi para a palavrinha necessitam. Geralmente, a seta vai para o vizinho mesmo, tá? Mas isso não é regra. Na frase de baixo, as pessoas têm necessidade de afeto. Então, de afeto, as pessoas têm necessidade. Então, observem que na frase 1, a seta foi para necessitam. Anote lá que necessitam é um verbo, do verbo necessitar. Na frase 2,
A seta foi para necessidade. Cuidado, escreve bem grande aí. Necessidade não é verbo. Necessidade é nome. Aqui está o X da questão, pessoal. Eu tenho a mesma expressão de afeto nos dois enunciados. Eu tenho que dar função sintática. A tendência do aluno é achar que é a mesma. E como tem preposição, a tendência mais comum é achar que é objeto indireto. Galera, nem tudo que tem preposição é objeto indireto. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Se achar interessante, põe essa observação. Nem tudo que tem preposição é objeto indireto. Se fosse, era muito fácil, pessoal. O objeto indireto, ele exige sim preposição, mas outros termos de oração, como, por exemplo, o complemento nominal, também pode exigir preposição, tá? Então, põe lá. Assim como objeto indireto, o complemento nominal também exige preposição. Então, nem tudo que tem preposição é objeto indireto. Assim como ocorre com objeto indireto, o complemento nominal também exige preposição. Tá? Então, o que eu tenho que saber? Quem que está sendo complementado? Se eu estou complementando um VTI, então eu falo de OI. Se eu estou complementando um nome que pede complemento, então aí sim eu falo de complemento nominal. E aqui a gente fala muito de verbos transitivos, mas, gente, também existem nomes transitivos. Então, o que é um nome transitivo? É aquela palavrinha que não é verbo, por isso mesmo é um nome, e que pede complemento. Assim como eu faço perguntinhas para os verbos, eu também faço perguntinhas para alguns nomes. Quer ver? Comigo na tela, vamos voltar lá em cima, depois eu torno, vou focar nessas últimas. Olha o meu primeiro exemplo lá. Tenho medo de avião. Observe, pessoal, medo. Medo não é verbo, né? O macete, se acontecer, eu sei que todo mundo sabe o que é verbo, mas se acontecer, você tem dúvida, verbo é aquela palavra que eu posso conjugar. Verbo é a única palavra da língua portuguesa que pode ser conjugada. O que é conjugar? É colocar em diferentes tempos e pessoas. Por exemplo, se eu pego amar. Amar é verbo porque eu falo eu amo, eu falo tu amas, ele ama, nós amamos, então eu consigo conjugar em diferentes pessoas. Eu amo, tu amas, ele ama. Primeira, segunda, terceira pessoas. Eu consigo conjugar em diferentes tempos. Amo no presente, amei no passado, amarei no futuro. Então percebam que verbo é a única palavra da língua portuguesa que pode ser conjugada. Conjugar é colocar em diferentes pessoas, a primeira, a segunda e a terceira, em diferentes tempos. O passado, que a gente pode chamar de pretérito. Então, pretérito é sinônimo de passado, o presente e o futuro. Então, gente, verbo é a única classe de palavras que a gente pode conjugar. Então, se você teve dúvida que é verbo, tenta conjugar. Olha lá o nosso exemplo. Medo. Medo não é verbo porque eu não consigo conjugar. Eu medo, tu medas, nós medamos, não deu certo, em hipótese alguma, né? Então, definitivamente, medo não é verbo. Além disso, medo é um sentimento. E se você quiser pôr esse lembrete, todos os sentimentos são substantivos. Então, medo não pode ser conjugado, por isso não é verbo, porque todo verbo pode ser conjugado. Medo é um sentimento, põe aí que todo sentimento é substantivo. E o substantivo, como todas as demais classes que não são verbos, nós chamamos de nome, tá? Então, medo é um sentimento, todos os sentimentos são substantivos, todos os substantivos, assim como as demais classes, à exceção do verbo, são nomes. E agora percebam que é um nome que eu vou dizer que é um nome transitivo. Pode isso, professora? Pode. Se não pudesse, não estaria dizendo para vocês, né? Então, assim como existem verbos transitivos, também existem nomes transitivos. São aqueles, então, que pedem complementos. Se eu chegasse aqui do nada, sem nenhum contexto, e falasse, tenho medo, você ia me fazer a famosa perguntinha, medo de quê? Ou medo de quem, né? Quem tem medo de algo, tem medo de alguém. Então, percebam, pessoal, que assim como a gente faz perguntinha para alguns verbos, a gente também faz perguntinha para alguns nomes. Assim como nós vimos aquela hora que quem gosta, gosta de algo, gosta de alguém, quem tem medo de algo, tem medo de alguém. Então, medo é um nome transitivo. Então, não é só verbo que pode ser transitivo. O que é ser transitivo, então? É necessitar de um complemento. E aí, eu pergunto, tenho medo de quê? Você me responde, de avião. Então, percebam que esse pedacinho aqui, ó, de avião, ele está respondendo a perguntinha que eu fiz para a palavra medo. Por isso que esse pedacinho de avião é o meu CN, é o meu complemento nominal, tá vendo? Então, o complemento nominal, ele é muito parecido com o objeto indireto. Os dois exigem preposição, os dois completam o sentido de algo. O segredo, então, é perceber. Se eu estou completando um verbo, então é objeto. Se eu estou complementando uma classe que não seja verbo, que é, então, um nome, então é um complemento nominal. Então, gosto de avião seria objeto indireto. Tenho medo de avião passou a ser o complemento nominal.
Tranquilo? Então, na tela, mais uma vez, percebam lá. Necessitam é verbo, o verbo necessitar, não é? Eu posso conjugar. Eu necessito, tu necessitas, ele necessita. Eu posso colocar nas diferentes pessoas, nos diferentes tempos. Eu necessitei, eu necessito, eu necessitarei. Então, necessito é um verbo. E é um VTI, verbo transitivo indireto. Então, ele é verbo porque ele pode ser conjugado. Ele é transitivo porque ele pede complemento. Ele é transitivo indireto porque ele pede um complemento exigindo a preposição na própria perguntinha, não é? As pessoas necessitam de quê? Necessitam de quem? De afeto. Então, anote lá que o de afeto é o nosso OI, objeto indireto, na primeira frase. Já na segunda frase, as pessoas têm necessidade. Observem que agora eu vou para o nome necessidade e faço a perguntinha. Necessidade de quê? Assim como quem necessita de algo, quem tem necessidade de algo. É aqui, pessoal, que vai entrar aquilo que a gente chama de regência verbal e nominal. Regência, um lembretezinho, ó, regência tem a ver com preposição. Verbal é quando o verbo pede preposição. Nominal é quando o nome pede preposição. Então, a gente não vai mais achar que somente os verbos podem pedir preposição, somente os verbos podem ser transitivos. Então, nomes também podem ser transitivos. Nomes também podem necessitar de complementos preposicionados. E nome é tudo aquilo que não é verbo. As demais classes, então, são nomes. Por que necessidade? Então, lá é um nome, um macetezinho. Verbo eu consigo conjugar, né, nas diferentes pessoas, nos diferentes tempos. E nome, de modo geral, eu consigo pôr o artigo, tá? Então, a necessidade que eu tenho é de afeto. Então, percebam a necessidade. Então, esse é o macete para eu ter segurança de que realmente é um nome. Então, esse nome foi um nome transitivo, ele pediu complemento. As pessoas têm necessidade. Necessidade de quê? De afeto. Então, de afeto é o nosso CN, o nosso complemento nominal, beleza? Então, percebam que a mesma expressão de afeto, em contextos parecidíssimos, mas parecidos não são iguais, essa expressão desempenhou papéis diferentes. Finalmente, então, a relação da seta. Pega o termo que a prova está te mandando analisar e faz a setinha para o termo ao qual ele se relaciona. O termo com o qual ele se relaciona é que vai dizer... Lembra daquele ditado? Diga-me com quem andas e te direis quem é. Pessoal, é por aí. Diga-me com quem andas. Então, se o de afeto andou com o verbo necessitar, então ele completou esse verbo, ele foi objeto indireto. Se o de afeto andou com o nome necessidade, então ele completou esse nome, ele foi complemento nominal. Então, o segredo é esse. Pega o termo que a prova te mandou analisar e não olha só para ele, porque tem que olhar o contexto. Olha o termo ao qual ele se relaciona, o termo com quem ele anda, e aí diga-me com quem anda, te direi quem é. É assim que funciona. Tranquilo? Belezinha? De volta na telinha, só para você perceber que o complemento nominal, como o nome já diz, complemento nominal, ele completa o sentido de um nome, não necessariamente um substantivo. Galera, substantivo não é só nome, não é só substantivo. Por coincidência, os exemplos que nós analisamos até agora complementavam nomes substantivos, medo e necessidade. O medo, a necessidade. Eles são nomes porque eles recebem os artigos. Mas olha a frase 2. O juiz foi favorável ao réu. Ao réu, alguém, no caso juiz, foi favorável. Vai lá no favorável e põe que é adjetivo. Pessoal, ser contrário ou ser favorável a algo, isso é uma característica de alguém, tá? Então, se eu falo que eu sou contra, que eu sou a favor, que eu sou contrário, que eu sou favorável, essas palavrinhas são adjetivos ou locuções adjetivas. Então, favorável é um adjetivo, é uma característica. E aí você vai fazer a perguntinha, favorável a quê? Põe a perguntinha lá. O favorável a quem, tá? Então, cuidado para não achar que a perguntinha é sempre o de, né? Quem gosta, gosta de algo. Quem tem medo de algo. Agora, quem diz algo a alguém, lembra que viu lá atrás? Pode ser a preposição a. E nesse caso, quem é favorável a alguém. Isso é regência. Então, lembrar, regência é preposição. Nem toda palavra exige a preposição de. Pode ser, por exemplo, a preposição a, como aconteceu aqui, tá? Regência é a preposição. O verbo ou nome, eles são regidos por qual preposição? Ou até mesmo não são regidos por preposição alguma, não é? Então, regência tem a ver com preposição. Então, vamos lá? Olha só, o juiz foi favorável. Favorável a quê? Favorável a quem? Ao réu. Então, essa expressão aqui, ao réu, é agora o nosso CN, o nosso complemento nominal, porque complementou o sentido do nome. Se eu chegasse do nada, sem contexto, e falasse que eu sou favorável, você ia me perguntar, opa, favorável a quê? Favorável a quem? Claro que poderia ter um contexto, né, pessoal? A gente está discutindo um assunto, alguém fala do assunto e eu pego e falo, sou favorável. Tudo bem, ficou implícito que é esse assunto. Mas fora de um contexto, do nada, se eu falar que eu sou favorável, você vai me perguntar a quê ou a quem.
Moro perto, vamos lá. Perto agora é um advérbio, porque dá ideia de lugar, tá? Perto é um advérbio, dá ideia de lugar. Perto, longe, são palavras que dão ideia de lugar, são advérbios de lugar. Agora, se eu chegar do nada também e falar que eu moro perto, você perguntar, perto daqui? Aí eu falo, não, perto do aeroporto, né? Então pode ser perto do aeroporto, perto da rodoviária, perto do colégio. Então, nesse contexto, a expressão do colégio é o nosso CN, é o nosso complemento nominal. Então, observem que complemento nominal não completa apenas o sentido de substantivos. Sentido de nomes. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, desde que esse nome seja transitivo. Quem tem medo de algo. Quem é favorável a algo. Quem mora perto de algum lugar. Então, eles pedem complementos. E observem pelo nosso contexto que um advérbio pode vir acompanhado de outro sem problema algum, tá? Moro perto, a palavra perto sozinha é um advérbio de lugar. E esse lugar vem delimitado por um outro lugar que é do colégio. Não há problema algum nisso daí. Tranquilo? Então, pode permanecer na telinha. Esgotamos aí a nossa análise do complemento nominal. Vamos agora falar do adjunto adnominal. Pessoal, uma dica. Isso é dica, isso é macete, tá? Isso não vai resolver sempre, mas um macete interessante é que o adjunto adnominal, muitas vezes, ele indica posse. É muito comum o adjunto adnominal indicar posse. O adjunto adnominal poder ser substituído por expressões como dele, dela, deles, delas. Isso é muito comum. Fica a dica aí, tá? Então, põe aí, dica. É comum o adjunto adnominal indicar posse, poder ser substituído por expressões como dele, dela, deles, delas. Olha aí o nosso exemplo. A boneca da menina sumiu. Observe, a boneca da menina. Põe lá, a boneca dela. A boneca dela. Então, observem que indicou uma posse, tá? O que é da menina nesse contexto? Da menina foi a boneca. Boneca é um substantivo, todo substantivo é um nome. E aí eu tenho o adjunto adnominal, então, indicando essa ideia de posse. Então, duas dicas interessantes para o adjunto adnominal. É muito comum que ele indique posse, né? Aceitando todas as expressões dele, dela, deles, delas. Além disso, pessoal, ele tem um papel, tome nota aí, ele delimita. Ele especifica. O complemento nominal, ele completa, como nós vimos, né? Medo de algo, favorável a algo, perto de algo, a necessidade de algo. Então, o complemento nominal, ele completa o sentido. O adjunto adnominal, de modo geral, o que ele faz? Ele delimita, ele especifica. Põe aí, delimita, especifica. Olha o nosso exemplo. Eu poderia falar simplesmente que a boneca sumiu, mas eu quis delimitar, eu quis especificar. Não foi qualquer boneca que sumiu, foi a boneca da menina. Então, observe que esse pedacinho da menina, ele delimitou, ele especificou. Então, está aqui o adjunto adnominal. Então, delimitou, especificou, indicou posse, a boneca dela. Então, adjunto adnominal. Além disso, jamais se esqueça do que nós vimos lá atrás, que nesse contexto, o sujeito, galera, cuidado, o sujeito, essa expressão toda, a boneca da menina. Lembra, não vai parar o sujeito antes da hora. O sujeito aqui não é só a boneca. Sujeito é o ser sobre o qual eu conto algo. Eu não estou contando algo sobre qualquer boneca. Eu estou contando algo sobre a boneca da menina. Então, essa expressão inteira, a boneca da menina, é o nosso sujeito. Mas dentro do meu sujeito, né, eu tenho a palavrinha boneca, que é o meu núcleo, a minha palavra principal. Por isso, esse sujeito, ele é simples, só tem um núcleo aí. Mas esse núcleo foi delimitado, foi especificado. Não foi qualquer boneca, foi a boneca da menina. Então, da menina é aqui o nosso adjunto adnominal. Tranquilo? Então, só para provar mais uma vez que em análise sintática posso ter um termo dentro do outro. Então, aqui nós estamos diante de uma frase que tem um adjunto adnominal dentro do sujeito. É muito comum isso acontecer. Agora, mais uma vez, aparece pra gente o xizinho de versus. Nós vamos confrontar. É aquele famoso e tão temido confronto. Professora, eu sempre caio nas pegadinhas de adjunto adnominal e de complemento nominal nas provas. Então, você sempre caía, porque agora aluno de Ludmila não cai mais nessa pegadinha. Vamos ver na telinha como não cair? Olha lá. A resposta do professor foi agressiva, a resposta ao professor foi agressiva. Então, mais uma vez, estamos diante de contextos parecidos, mas parecidos não são iguais, né? Uma palavrinha, na verdade, praticamente só uma letra, muda tudo. Pessoal, a resposta do professor, vai lá, tome nota, põe comigo, a resposta dele, tá vendo? Olha o macetezinho se encaixando aqui. A resposta do professor, a resposta dele, ele que deu aquela resposta, ele foi dono daquela resposta, né? Então, veja bem, a resposta do professor, a resposta dele.
Agora, a resposta ao professor. Observe que agora a resposta não é dele mais. A resposta ao professor, ele foi alvo desta resposta. Ele recebeu esta resposta. Então, galera, é o seguinte. Nos dois contextos, a expressão do professor está ligada à palavra resposta. Você pode seguir o macete da posse do dele, que é mais fácil. E tem também um outro macetezinho que vai te ajudar bastante, ó. A resposta do professor. O professor aqui, ele agiu, né? Ele agiu. Ele foi agente. Ele quem deu a resposta. Por isso mesmo a resposta foi dele. Já que, alvo. Então, tem um macetezinho que vai dizer o seguinte. Se você perceber, ó, lembrem-se, você está na prova e tem que analisar essas expressões. Do professor e ao professor. Para analisar a expressão, o que você faz? Relação da seta. Puxa a setinha para a palavra anterior. Só que agora, professor, a palavra anterior foi a mesma. Do professor, se liga a resposta. Ao professor, se liga a resposta, que é um nome, né? A resposta. Então, eu fiquei sem saber. O que você vai fazer? Olhar qual que é o macete da posse. A resposta do professor, a resposta dele. Aqui que eu tenho ideia de posse. Qual que tem posse? É o adjunto nominal. Então, ele agiu. Ele foi dono da resposta. Já a resposta ao professor, ele foi alvo, ele recebeu a resposta. É complemento nominal, tá? Tranquilo? Então, lembra desse macete. Se indicou posse, se a resposta foi dele, se foi ele quem fez aquilo. Então, indicou posse, deu a ideia do dele. Lembra da boneca da menina? Esse é o adjunto nominal. O alvo, então, é o complemento nominal. Só isso, você nunca mais vai confundir os dois. Nas questões, nas próximas aulas, eu mostro isso. Tranquilinho? Então, vamos seguir. Na telinha agora, vamos falar, então, do predicativo. Pessoal, veja esse nome, predicativo. Lembra quem? Lembra o predicado, não é verdade? Então, eu faço uma brincadeira bem tolinha, bem boba, mas só para ajudar a lembrar. O predicativo é o predicado júnior. O predicativo é o filhinho do predicado. Então, tome nota, predicativo só aparece no predicado. Predicativo só aparece no predicado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você vai ver que o predicativo ele tem muito a ver com adjetivo, com característica. Às vezes, você tem um contexto na prova que você tem um adjetivo que está lá no sujeito, está chamando de predicativo. Você vai lembrar, predicativo é predicado júnior, predicativo é filhinho do predicado. Então, predicativo só pode aparecer dentro do predicado. Não estou dizendo, em hipótese alguma, que todo predicado tem predicativo. Nem todo mundo é pai, né? Nem todo mundo tem um filhinho lá. Então, nem todo predicado tem predicativo. Mas é fato que se aparecer predicativo, ele tem que estar dentro do predicado, nunca no sujeito. Tranquilo? Ah, professora, mas eu estudei uma expressão que chama predicativo do sujeito. Galera, predicativo do sujeito é porque ele se refere ao sujeito, nunca porque ele está dentro dele, do sujeito. Então, vamos lá? Predicativo só pode aparecer dentro do predicado. Predicativo só pode aparecer dentro do predicado. Mas ele pode se referir ao sujeito. Ele pode se referir ao sujeito. Vamos comigo na telinha? Apareceu a palavra predicativo, você vai escrever bem grande aí, característica. Pessoal, característica. O predicativo é uma expressão que caracteriza, tá? Ele serve para dar característica. Agora, esta característica, vamos aos nossos exemplos. Olha só. A namorada do meu irmão é super gente boa. Então, vamos lá. Qual é o sujeito dessa frase? Lembrem-se. Sujeito é o ser sobre o qual eu conto algo. Eu não estou contando algo sobre qualquer namorada. Estou contando algo sobre a namorada do meu irmão. Então, essa expressão inteira aqui é o sujeito. Dentro do meu sujeito, eu tenho apenas um núcleo, apenas uma palavra-chave, que é a palavra namorada. Por isso que esse sujeito ele é um sujeito simples. Do meu irmão está preposicionado, né? Lembra, não se esqueça. Núcleo do sujeito não pode ter preposição. Núcleo do sujeito não pode ter preposição. Então, do meu irmão aqui, quer dizer que é a namorada dele. Então, do meu irmão, esse pedacinho é o adjunto adnominal, tá vendo? Então, a namorada do meu irmão, tudo isso é o meu sujeito. Namorada é o núcleo do sujeito, por isso meu sujeito é simples. Do meu irmão, quer dizer que é a namorada dele, então indicou posse, é adjunto adnominal. Esse pedaço inteiro é super gente boa. Isso aqui tudo é o nosso predicado. Dentro do nosso predicado, nós temos o é, que é o VL, o verbo de ligação, que indica uma característica. Por isso, o predicado é um predicado nominal. Lembra? Estamos relembrando tudo aqui. Predicado nominal, todo predicado tem verbo. Predicado nominal é aquele que tem VL. Olha lá o VL. E super gente boa agora, esse pedacinho. Então, cuidado, pessoal. Essa expressão inteira
é super gente boa. Esse pedaço todo é o meu predicado nominal. Dentro do predicado nominal, esse pedacinho aqui, super gente boa, só esse pedaço, sem o verbo, é o meu predicativo. E é um predicativo do sujeito. Por quê? É predicativo porque atribuiu característica. E essa característica foi atribuída a quem? Ao meu sujeito, a namorada do meu irmão. Quem que tem essa característica de ser super gente boa? É o sujeito, a namorada do meu irmão. Por isso, predicativo do sujeito. Beleza? Então, predicativo é o filhinho do predicado, é o predicado júnior. É um termo que só pode aparecer dentro do predicado, nunca dentro do sujeito, mas ele atribui uma característica muitas vezes ao sujeito, é então o predicativo do sujeito. Mas existe ainda o chamado predicativo do objeto. Então agora eu vou atribuir uma característica ao objeto. Vamos lá. Encontrei a professora cansada. Quem é o sujeito agora? O sujeito sou eu. Põe lá. Apesar de não ter aparecido, mas encontrei só pode ser eu, né? Não pode ser nós encontrei, tu encontrei, só pode ser eu. Então, eu encontrei é aquele sujeito que nós já estudamos, que é o sujeito popularmente chamado de oculto, né? É o sujeito desinencial. Atenção, pessoal. Quando o meu sujeito está oculto, a frase inteira é o predicado, tá? Tome nota, você pode registrar isso se você quiser. Quando o sujeito está oculto, a frase inteira é o predicado. Então, o sujeito aqui sou eu, a palavrinha não aparece na frase, por isso ele é oculto, ele é desinencial. Eu consigo percebê-lo pela desinência do verbo lá, encontrei, né, esse ei. E a minha frase inteira, encontrei a professora cansada, é o predicado. Nesse predicado, nós temos um VS, porque encontrar é um verbo de ação, ou é um fato, então se é um VS, o predicado não pode ser nominal mais, então ele seria verbal. Então lembra, predicado que tem VL, nominal, predicado que tem VS, verbal. Mas cuidado, porque o predicado pode ser ainda verbo nominal. Quando além do VS, eu tenho um VL implícito. Veja bem, o verbo encontrar aqui, ele é um VTD, verbo transitivo direto. Nesse contexto, quem encontra, encontra algo, encontra alguém. Então, encontrei o quê? Encontrei quem? Percebam que eu não fiz perguntinha com preposição. A professora. A professora é o nosso OD, objeto direto. Então, presta atenção, pessoal. A frase poderia ser só essa, encontrei a professora. Quem encontra, encontra algo, encontra alguém. Encontrei quem? Encontrei o quê? A professora. Só que agora eu aprofundei e disse o seguinte, encontrei a professora, e no momento em que eu encontrei a professora, eu achei que ela estava cansada. Encontrei a professora e ela estava cansada. Tome nota, põe aí. Encontrei a professora e ela estava cansada. Então, apareceu o meu VL, ainda que implícito. Por isso, o meu predicado, ele é um predicado verbo nominal. Galera, cuidado com esse predicado verbo nominal, ele é perigoso, tá? Então, não se esqueçam. Todo predicado tem verbo. Se o verbo é um VL, predicado nominal. Se o verbo é um VS, predicado verbal. Mas, às vezes, além do VS, tem o VL implícito. Cuidado com isso. Encontrei a professora e ela estava cansada. Então, além do meu VS, que faz a parte verbal do predicado, eu tenho o VL implícito, que é a parte nominal do predicado. Então, esse é o predicado verbo nominal. Ele tem, então, dois núcleos. Agora, percebam, essa palavrinha cansada é uma característica, é um adjetivo. Mas de quem que é essa característica? Quem que estava cansada? Era o sujeito eu? Não. Quem que estava cansada era o meu objeto direto aqui, a professora. Por isso, predicativo do objeto, tá? Então, predicativo é uma palavrinha que atribui característica. Pode atribuir uma característica ao sujeito, é o predicativo do sujeito, ou ao objeto, é o predicativo do objeto. É só observar de quem que é aquela característica. Mas ele sempre estará dentro do predicado. Tranquilo? Belezinha? Agora nós vamos fechar este encontro falando do aposto. Aliás, fechar não, que já tem o isolado. Sempre o isolado fica isolado, coitado, eu esqueço dele. Mas antes do isolado, vamos lá. O aposto, pessoal. Galera, de modo geral, nas provas da FUMARC, o aposto é chamado apenas de aposto. Ele não é delimitado. Aqui, para desencargo de consciência, tá? Eu delimitei para vocês, ó. Eu falei de aposto explicativo, aposto especificador, aposto enumerativo e aposto resumidor. Só para desencargo de consciência, para não correr o risco de repente isso aparecer na prova e eu pensar, poxa, eu não falei, tá? Mas a FUMARC, de modo geral, ela chama simplesmente de aposto. Ela não pede subdivisão. Então, vamos entender o que é o aposto. Olha o meu primeiro exemplo. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil,
é sociólogo. Galera, é como se a frase fosse Fernando Henrique Cardoso é sociólogo. É como se isso fosse a minha informação. Mas aí eu senti a necessidade de explicar para alguém quem é esse Fernando Henrique Cardoso sobre o qual eu estou falando. Então, esse pedacinho aqui, ó, ex-presidente do Brasil, é um termo que está explicando Fernando Henrique Cardoso. Por isso, ele é um posto explicativo, bem tranquilo, né? E justamente por ser uma explicação, é como se fosse uma espécie de parênteses que eu abri ali. Por isso, ele ficou entre vírgulas, tá? Fernando Henrique Cardoso, vírgula. Ex-presidente do Brasil, vírgula, é sociólogo. Então, aposto explicativo, como o nome já diz, ele explica um termo, e aí eu interrompo a frase, né, para pôr essa informação, essa explicação. Então, a expressão Fernando Henrique Cardoso é que é o nosso sujeito. Então, põe aí. Fernando Henrique Cardoso é o sujeito, é sociólogo, é o predicado. Aí, entre o sujeito e o predicado, eu interrompi para colocar aqui o meu aposto, tá? É o aposto explicativo. Frase 2. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é sociólogo. Observe que agora não tem mais as vírgulas. Eu não interrompi nada. Eu já fui de cara delimitando Fernando Henrique Cardoso. Então, não é qualquer ex-presidente que é sociólogo. É o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, agora eu tenho um aposto especificador. Como o nome já diz, ele delimita, ele especifica, tá? Então, o aposto explicativo, ele explica. É como se fossem parênteses que eu abri, por isso ele fica entre vírgulas. O aposto especificador, ele especifica, ele delimita. Comprei tudo. Livros, revistas, canetas, cadernos. Esse foi mais fácil, né, pessoal? Eu comprei tudo. Agora eu vou enumerar que tudo foi esse. Livros, revistas, canetas, cadernos. Então, aposto enumerativo, como o nome já diz, ele faz uma enumeração. É uma gradação de termos. E o aposto resumidor, também, como o nome já diz, ele resume tudo. Comprei livros, revistas, canetas, cadernos. Agora eu vou resumir na palavrinha tudo que você me pediu. Então, tudo aqui resume para não ficar citando o resto da vida, né? Então, aposto resumidor, ele resume termos citados anteriormente. Aposto enumerativo faz uma enumeração, uma gradação de termos em sequência. Aposto especificador, ele delimita. E aposto explicativo é como se fosse em parênteses que eu abrir, ele explica algo. Tranquilo? E agora, para fechar, vamos finalmente falar do vocativo. Pessoal, vocativo, evocar significa chamar, tá? Então, essa palavrinha vocativo vem do verbo evocar. Evocar significa chamar. Portanto, o vocativo é um termo de chamamento. Ele é muito comum, põe aí, em situações de diálogos. Escreva aí ó, a palavrinha-chave. Ele é muito comum em situação de diálogos. Olha lá. Professora, não entendi esta questão. Então, no contexto, professora não vá confundir, não é o sujeito, eu estou chamando por ela, é o vocativo. O sujeito aqui sou eu não entendi, né? Então, eu estou chamando pela professora. Escutai, Senhor, as nossas preces. E agora, vamos terminar com a frase bem leve. Venha me beijar, meu doce vampiro. É que eu adoro Rita Lee, galera, e esse aqui é um trechinho da música de Rita Lee. Então, veja bem, nesse contexto, eu estou chamando por ele e estou chamando-o de meu doce vampiro. Então, observe, eu posso usar o vocativo no início da frase, no meio, no final, mas ele está sempre isolado aqui, ó, por alguma pontuação, tá? Então, destaquem aí, pô, é importantíssimo. O vocativo é sempre um termo isolado. O vocativo é sempre um termo isolado, sempre, não é exceção. No início da frase, no meio da frase, no meio, ele vai se isolar do restante da frase. Isolamento, geralmente eu faço com vírgula, mas podem ser também travessões, podem ser parênteses, tá? E se estiver no meio, então, entre vírgulas. Escutai, vírgula, Senhor, vírgula, as nossas preces. Então, o vocativo é sempre um termo isolado e a gente marca esse isolamento com a pontuação. Tradicionalmente, as vírgulas podem ser travessões, parênteses, enfim. Beleza? Tranquilo? Então, aposto, geralmente na FUMAC a gente chama só de aposto, mas às vezes tem aquelas delimitações lá, dá uma lidinha só para não dizer que eu não falei. E o vocativo, só lembrar, evocar é chamar. Então, vocativo é um termo de chamamento muito comum em situações de diálogos. Professor, e agora? Falamos a todas as 11 funções, os 11 termos de oração. O que a gente vai falar na próxima aula? Ah, suspense no ar. Assista e verá. Até lá, pessoal!